Uma das coisas que sempre defendemos no #Sal é a divulgação da cultura náutica. Mas o que exatamente significa isso? Para nós significa dar os meios e o conhecimento para que as pessoas usem o mar, os rios e lagos e tornem isso parte do seu cotidiano. Alguém que usa água dessa forma não joga um saco plástico em um rio e acha que ele vai sumir, por exemplo. Ter um grande número de pessoas que sabe pegar um barco e chegar a outra margem com segurança gera uma sociedade com empresários que enxergam em um rio uma rodovia como nenhuma outra. Um líder público que sabe adressar uma vela entende que fecha essa mesma rodovia, ou melhor, hidrovia, quando constrói uma ponte baixa. Por isso, quando o Itaú nos convidou para conhecer um programa que ensina 240 crianças da rede pública de São Paulo como velejar, achamos que merecia ser mostrado. O Velagem de São Paulo é um projeto da Secretaria de Esportes do município de São Paulo, que é patrocinado pelo Itaú, que deu de presente para a Secretaria, onde jovens de 10 a 18 anos possam fazer uma atividade de vela durante um ano. Então são 2 vezes por semana no contrafluxo escolar e eles aprendem a velejar, aprendem a cuidar de um barco e tudo que é necessário para fazer essa atividade. A prioridade é a escola pública, porque eles não teriam condições de fazer um curso e tal. Então é um curso também longo, de um ano, 2 vezes por semana. Gabriel da Rocha, Júlia, Sofia. A característica principal é o trabalho em equipe, a socialização das crianças, que nós recebemos todo tipo de criança e jovem. Então, de repente, ele tem um problema em casa, ele é uma criança introvertida na escola, e ele aprende tudo isso, além do lugar, né? O lugar é maravilhoso, ele aprende sobre a fauna, a flora. Pergunta, o que é iatismo? É curso de vela, aprender a conduzir um barco, saber o nome das retranca, mastro, leme, extensão. A mãe fica falando, cuidado! Fica com medo. Aí você explica pra ela? Aham. O que você fala pra ela? Vou tomar cuidado, né? E não é tão perigoso igual ela pensa. Coisa de mãe, né? Pensa que não vai usar colete, mas tem que usar colete. Qual a expectativa de hoje aí? Congelar os dedos. Com esse vento, esse frio, com certeza a mão congelar. Nos primeiros 20 minutos a mão vai congelar. Também não pensar virar o barco. Não virar o barco. Mas por que mesmo congelando a mão vocês vêm? Porque é ótimo, né? A melhor coisa que eu tenho. A experiência é sensacional. Quando tá chovendo, quando tá frio, é quando eu tenho mais animação pra ir. Porque tem mais vento. Porque eu finalmente estou praticando um esporte. Dá a sensação, quando você veste, dá a sensação de que você é meio livre. Na verdade foi meu pai que viu. Aí ele veio atrás. Aí pegou ficha pra mim, pro meu irmão, pra ele, pro meu outro irmão mais velho. E vocês gostam de velejar? Sim! Por que vocês gostam de velejar? O que é bacana? É divertido. Você pega vento no cabelo, é legal. Quando eu falo que eu faço curso de vela, eles entenderam errado. Eles acham que é a vela que sobra no aniversário. It's one way or the other. No way in between. I ain't getting any younger. And you will stay forever a dream. You were truly my lover, but it was over so fast. Just one thing to discover. Oh, no. Foi muito interessante a reação deles quando contamos que morávamos em um veleiro. Mas vocês têm uma casa assim que é fora, assim, numa terra? Nada? Não, só o barco. E a gente mora por aí. A gente morou em Paraty, morou no Rio, morou em Angra, agora tá morando em Porto Alegre. Agora tá em Porto Alegre. Como vocês vêm pra cá? Tô sozinho no barco lá, o barco tá... Ele tá num clube, tá ancorado num clube, tá no pier, né? Então a gente vê, as nossas coisas estão todas lá, é a nossa casa. Todos esses jovens, a maioria, já conheciam a represa olhando. Nunca conviveram com a represa, nunca entraram na represa.
no máximo, sei lá, nadar, tal, mas e eles começam a dar valor para a represa, né? Porque eles sempre era distante, aquilo lá é um brinquedo de rico, é um brinquedo de alguns, né? Mas eles têm a oportunidade e começam a dar valor à conservação. Quando eles olham, estão navegando, tem plástico, tem sujeira, isso não é uma coisa que você fala, não, isso não é correto, tal. Eles percebem que isso está errado. Aqui na Guarapiranga, aprendi a velejar. Voltar aqui é sempre nostálgico. Foi aqui também que aprendi o que uma represa, rio ou qualquer outro corpo de água navegável é capaz de fazer com as pessoas. Se a vela foi capaz de me transformar tão profundamente depois de adulto, mudando tanto minhas prioridades na vida, imagine o que isso tudo pode significar para alguém mais jovem. Eu acho que eles evoluem pelo fato de estarem conectados com a natureza. Eles aprendem aqui a limpar a represa. Tem dias que nós saímos, fazemos uma limpeza nas margens. Então eles levam isso, eles saem daqui, mas levam para casa. Ou levam para algum colega quando vem alguém jogando algo na rua. Então acho que é importante. Como uma escola, né? Nós tentamos criar um cidadão. Eu acho que a palavra certa é autoestima. Um jovem que estuda numa escola pública e não tem oportunidade de muitas coisas, sabe que ele está numa situação complicada, né? Numa escola pública, não é a melhor, tal. Ele fazendo uma atividade especial, diferente, ele se sente especial. Ele vê um outro mundo, tem convivência com outras pessoas e acaba tornando ele acaba conhecendo um mundo que ele tem interesse, ou seja, ele quer dar continuidade. Então ele se esforça melhor na escola, isso a gente tem percebido nos outros projetos, tá? Ele acaba indo melhor na escola e com isso ele tem uma valorização, ele se sente especial, que isso que acho interessante para um jovem. Dá a oportunidade deles conhecer o esporte, tá? E se ocuparem 2 vezes por semana, em vez de ficar na rua, tal, vem velejar e conhece um outro mundo. Começa a ter convivência com um clube de vela, com outros velejadores e aprendem um esporte, tá? Esse esporte eles podem levar mais para frente fazendo tripulação de barco, quer dizer, não vai ter condições de comprar um barco, tal, mas ele pode fazer tripulação. Tem muitos velejadores, né, que são oriundos de projeto social, né? O caso do proeiro do Lars Grael, né, o Samuca, veio do projeto social lá de Niterói. E aqui em São Paulo também, tem muitos profissionais de vela que velejam em barcos grandes ou mesmo pequenos que vieram de projetos sociais. Um exemplo disso é o Douglas, que começou em outro projeto que o Dick participou e hoje tem na vela a sua profissão. Bom, hoje eu estou auxiliando na parte de rampa, né, e também auxilio na água quando precisa. Às vezes se a professora não pode vir, eu auxilio ela no lugar dela. Dou aulas também assim, né, dou instrução. Hoje é minha profissão, né, eu cuido disso e pretendo evoluir muito mais para me tornar um professor mesmo, treinador, treinar essa molecada para ir para frente na vela. É que como eu sempre tive problemas na escola, assim, não de mau comportamento, mas de sofrer um pouco de bullying e tal, eu vivia muito isolado. Depois que eu comecei a treinar em equipe, conviver mais em equipe, comecei a tentar me encaixar mais num grupo específico, eu comecei a melhorar com o convívio no geral. Hoje eu consigo conversar com todo mundo. Então eu acredito que se não fosse minha entrada nesse esporte, talvez eu fosse muito calado, talvez eu não fosse muito de grupos, eu ficava muito isolado. E é isso que nós esperamos dos alunos. Eles fiquem mais responsáveis, ajudem os outros e acabam se tornando até instrutores. Eu acredito que o verdadeiro poder de transformação não está apenas em aprender como pilotar um barco, mas também em como montar e cuidar de um. Ajudar seus novos amigos e conhecer pessoas que mostrem um novo caminho na vida. Um novo exemplo. O que é necessário para fazer um jovem vir aqui em um dia de chuva, frio, entrar na água e ajudar outras pessoas por vontade própria? Eu perguntei pra ele, cara, por que você tá nesse frio ajudando todo mundo, assim, né? De bermuda, sabe? E ele me falou... Fizeram isso comigo quando eu tinha 12 anos de idade. E nada mais justo que retribuir o que fizeram por mim. Muitos amigos meus que me ensinaram a velejar eram assim, eles ajudavam. E agora, como eu posso, tenho um pouco mais de experiência.
eu aproveito para poder ajudar e passar o que eu sei para eles. Ainda não se tornou um esporte muito prazeroso, que eu fiz muitas amizades. E eu acho que tremi a câmera na hora ali, eu fiquei bastante emocionado, assim. E muito legal ver isso. A menina colocou o barco na água e rapidamente o barco foi indo pro muro. Aí ela viu que eu tava gravando, ela se distraiu, ela pediu, por favor, não grava. Aí eu afastei a câmera, o barco foi indo pro muro e aí alguém falou pra ela, empurra! Ela empurrou o leme e ela conseguiu tirar uma fina, assim. Ela desviou, ela tirou o barco e aí uma pessoa do lado falou pra ela, aê, garota! Tipo, trouxe poder pra menina. Talvez para você possa parecer exagero se emocionar dessa forma. Mas para nós no #Sal, que defendemos um Brasil com mais cultura náutica, é fantástico ver o governo e uma empresa se unindo para proporcionar isso a muitos que não teriam condições. Dar aula de vela para muitas pessoas, né? Já formou muita gente, mas esses projetos têm algum sentido diferente assim para ti? Não, é gratificante, né? Porque na verdade são jovens que não teriam condições de fazer um curso normal, né? Então eles dão muito valor, é interessante, é gratificante mesmo ver eles evoluírem e se divertirem, né? Fazendo um esporte que para mim é normal, mas para eles não, né? Eu acho que eles evoluem pelo fato de estarem conectados com a natureza. Eles aprendem aqui a limpar a represa. Tem dias que nós saímos, fazemos uma limpeza nas margens. Então eles levam isso, eles saem daqui, mas levam para casa. Ou levam para algum colega quando vem alguém jogando algo na rua. Então acho que é importante. Como uma escola, né? Nós tentamos criar um cidadão. São crianças e adolescentes que, ao olharem a represa ou o mar, não vão mais enxergar uma barreira ou um limite do qual não podem passar. O universo deles vai ser maior. Vão conhecer mais pessoas para se inspirar, profissões que podem seguir e medos que aprenderam a superar. É porque eu já caí 2 vezes, eu fiquei um pouquinho com medo, mas depois eu consegui me recompor e parei de ter medo. Na primeira vez que eu vim, a gente estava treinando, se acontecer a gente virar o barco em um campeonato, a gente sabe o que fazer. Aí eu fiz isso no primeiro dia. E hoje, se virar o barco pra você, tá tranquilo? Sim. Agora que eu sei, não dá mais medo. Eu acho que primeiro a autoestima, a autoconfiança que ele cria, né? Ele fala, eu posso chegar lá. Ele começa a conhecer o mundo porque ele não conhecia. E aí ele tem chance, ele acaba se dedicando um pouco mais. Porque o que a gente percebe, a maioria dos jovens de escola pública e tal, eles ficam acomodados, eles ficam achando que eles não têm chance de muita coisa. Quer dizer, a chance para eles entrarem na faculdade é mais difícil, não tem tanta oportunidade e tal na escola. E eles conhecendo esse mundo, eles falam, pô, eu tô aqui, né? Eu posso tentar chegar lá, né? Vão aprender desde cedo como serem responsáveis por algo cujo lema está nas suas mãos. Vão confiar em pessoas que nunca conheceriam, que agora também confiam nelas. E por causa de tudo isso, tem a chance de viver o mundo com ventos e correntes mais favoráveis. Você pode conhecer mais sobre esse projeto clicando em Veleja SP. Não se esqueça também de assinar o nosso canal para saber quando lançamos novos vídeos.